Boa noite. Como é que vocês estão? Deixa eu chamar aqui as minhas amigas e minha convidada. Peraí, só um minuto. Como é que vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Deixa eu convidar aqui. Estão me escutando direitinho? Tá tudo certo? Se alguém conseguir aí me dar um help para ver como tá a voz, se tá indo tudo direitinho. Deixa eu dar uma olhada aqui para conferir. Aqui. E aí, tudo certo? Nice? Tá virado. Olá. Tudo certo? Está virado. Desvira Nice, por favor. Já desvirou do. Vamos Hã? ligar a luz. Ah, agora ficou mais bonito. Vamos botar um Tudo filtro pra eu ficar bonita. Peraí. Eu vou ficar bonita, nascer de novo. Ai, que horror, não é verdade. Até parece. Eu sou linda, naturalmente. Ai. Que vale a gente acreditar. Amiga, tá me ouvindo direitinho? O quê? Eu tô te ouvindo direitinho. Tá. Agora eu vou convidar a Ju. Tu estás me ouvindo? Sim, maravilhosamente bem. E melhorando a cada dia que passa. Ah, louca! Oiê! Olá, Juzinha! Como é que está? Boa noite, tudo bem e vocês, gurias? Boa Nós noite! estamos imitando aquele programa internacional que é dirigindo com. Olha aí, olha. A Alice teve um problema, tem que tá no trânsito. Tudo certo, isso acontece. Ô, Ju, Ah. vira pra nós a câmera, por favor. Ai, como é que a gente faz isso? É só virar o celular, se tu conseguir. Aí? Perfeito, Ju, perfeito, isso aí. Ai. Ah, Tá, vamos lá. acontece. Vamos lá. Tá. Acho que Como é que tá, Ju? Tudo bem? tudo certo e com vocês. Comigo tudo bem, Ju. Hoje o dia foi bem produtivo, graças a Deus. E tu, Ju, como é que tá as dorzitas nas costas? Contornando. Vamos um dia de cada vez, né? É isso aí. Linda essa cor, hein, Ju? Gostou? Tá na minha paleta. Ai, que linda! Aí, né, a gente tem que usar o que favorece, né? É isso aí. A Anice ali tá com a internet, deu uma bugadinha, mas enquanto isso, vamos lá. A internet tá vamos ruim? prosseguindo. Eu tô ouvindo bem Eu tô vocês. te ouvindo, amiga, mas tá no pensando, assim, ó. Tu tirou a câmera? Não. Tá, mas se tu tá ouvindo, tá bom, então. Então isso aqui Tá, estou ouvindo ambas e enxergando ambas claramente. Agora voltou ao normal. Voltou? Voltou. Pronto. Ju, minha queridona, nós estamos aí com essa ótima profissional, né? Da vara de família e algumas cositas más. A gente quer saber... Ju, tá escutando direitinho? Tô escutando. Tem que ser virado assim mesmo? No outro sentido não fica bom? Ju, é que geralmente o pessoal tem visto muito a nossa live pelo YouTube. Entendi. Mas, se tu quiser virar e ficar à vontade, pode virar, não tem problema nenhum. Só que se eu virar, eu vou ficar ao contrário de você. Vai ficar ao contrário. Então vamos assim, segue o baile. Então, vamos lá. Ju, a gente quer saber aí, contar um pouquinho aí o início da Ju, né, pra gente começar e daqui a pouco pegar o gancho e seguir o nosso bate-papo. Conta aí. Então, E quem é a Juliana? primeiro eu queria agradecer o convite de estar hoje aqui com vocês. Eu sei que eu sou a primeira profissional, né, da área falando com vocês, que vocês normalmente costumam falar mais com o pessoal do show business, né? Inclusive, vários aí que eu vi que eu sou bastante fã. O marido já foi do meio da noite, já promoveu shows, já teve uma casa noturna lá em Vacaria, quando nós morávamos lá.
Então, esse é um meio que a gente tem bastante afinidade e gosta bastante. Então, é só agradecer mesmo vocês pela oportunidade de estar tendo essa troca, porque, como eu tinha falado para a Rê, eu tenho certeza que o assunto que a gente trabalha, ele tem até um efeito, que o Sim, assunto, apertei sem querer. que o assunto que a gente trabalha, praticamente todo mundo tem alguém já passou ou está passando pelas situações que a gente trata lá no escritório todos os dias, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu tenho aqui uns bons 13 anos de caminhada na advocacia. Já dá, já é uma vida, né? Já é uma. Sim, 13 é uma adolescente ali, mas olha, mas o caminho longo, hein, também, né? Porque o advogado Jesus Cristo. Olha, não é fácil, viu? Vou mudar, Não, vou mudar de assento. tá. Deu. Não é Aqui, ai, aqui ficou melhor. Deu. Agora eu vou, tá confortável. agora eu vou botar uma lâmpada. Não, tá te iluminando bem, Nice. Tá bom? Tá bom. Então tá. Você consegue te enxergar. Então pronto. Tu estava falando aí, a gente teve alguns convidados da área da advocacia, mas a Lu, não da família, né? a Lu trabalha com registro de marcas e patentes e o Tobias trabalha com direito autoral e inteligência artificial, né? São... Mas não da vara da família, não tivemos ainda. Não, mas o que eu ia falar agora, que nós falamos na época dos dois, e é muito importante a gente ressaltar, é que como a área da medicina, por exemplo, e da docência, o direito também é especialidade, né? Não existe um advogado que sabe tudo, um médico que sabe... O cara tem que se especializar para ser bom no que vai fazer. E é a nossa especialista que vai nos ajudar hoje a esclarecer algumas dúvidas muito importantes, como ela mesma falou na chamada, que vivem conosco no cotidiano, no dia a dia, né? Para quem se separou, as questões de separação, para quem tem algum problema com guarda, e para quem não tem problema com separação, ainda tem aquela função toda do inventário, da herança, né? Então, faça o que a Renata pediu. Começa a introdução falando um pouquinho da Ju e depois vamos às informações mais detalhadas profissionais. Então, gurias, eu, na verdade, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu acho que como a gente tinha começado ali, né, que tu falou, caminhada, a nossa jornada, embora exista um mito, né, da glamorização da profissão, ela é muito suada e muito difícil, né? Então, se não tiver paixão, se não tiver amor, a coisa não funciona, né? Então, realmente, assim, eu já até fiz um podcast, inclusive, com o Tobias. Eu conheço ele e no podcast que a gente fez, a gente até falou sobre propósito, né? E é o que eu sempre trago aqui, tem que ter propósito. Tu tem que ver propósito naquilo que tu faz, tu tem que ver além do trabalho mesmo, porque é desgastante, é sofrido. Mas eu, assim, desde a faculdade, eu sempre fiz estágio na área e sempre fui para essa área mais pessoal, né? Eu gosto muito de gente. Eu gosto de estar cercada de gente, eu gosto de conhecer as histórias das pessoas, eu gosto de gente. Então, a nossa área, a área que a gente atua, eu e a Liz, minha sócia, é isso aí, é lidar com gente, é lidar com a intimidade das pessoas, é lidar com o psicológico, com a questão emocional, com as fragilidades ali, que no momento que a gente está encarando aquele processo, a gente está trabalhando com o que a pessoa tem de mais importante, né? Ou é um familiar que morreu, ou é a guarda do filho, ou é o rompimento de um relacionamento abusivo.
enfim, é a maior a pessoa está passando pelo momento mais difícil da vida dela, né? Tá ali frágil. Então, se não tiver esse amor, se não tiver se não for realmente com um propósito, não funciona, né? Ô, Ju, agora tu falando aí sobre falar com pessoas e tu gosta de se envolver, tá ali no meio de pessoas, tu me diz uma coisa, quando a gente, no caso, né, no teu caso, a gente, olha eu, quando a gente vai, ó, de novo, não tem como não falar, né? A gente vai advogar para alguém, tu acaba te envolvendo, né, com aquela família ou com aquela pessoa. É difícil ficar, ou é fácil, ou de alguma forma consegue não te envolver tanto que acabe te estressando, Ju? Ai, Rê, olha, isso é uma questão assim bem delicada. Sabe que eu e a Liz, a gente sempre fica uma mais ligada no processo que a outra, apesar de a gente trabalhar junto e as duas atuarem em todos os processos, mais a nossa equipe, a gente sempre acaba. Isso é inevitável. Na verdade, assim, existe uma linha muito tênue entre tu ser tomada pelo envolvimento ali, porque te cega, né? A emoção, ela te cega. E também, se tu não tiver envolvimento nenhum ali, se tu não carregar um pouquinho aquela dor para ti, tu vai falhar no trabalho que tu tá prestando. Então, a gente sempre tenta uma puxar a outra e dosar para tentar fazer as coisas, mas é inevitável. Eu sou muito paixão, eu sou muito intensa, eu brigo, eu faço barraco em audiência, eu xingo a outra parte, eu xingo outro advogado. Não adianta gritaria, não adianta, porque assim, a gente está ali, a gente está vendo a injustiça. E se a gente não acreditar naquilo que o cliente nos trouxe, a gente não faz, a gente não pega o processo, a gente... o trabalho mas a gente tem que acreditar naquela verdade. É o que eu sempre falo. Toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. Ninguém é de todo bom e ninguém é de todo ruim. Isso não existe. Nem na nossa, nem em nenhum lado. Cada um tem sua história, cada um tem a sua bagagem emocional, as pessoas são o que elas receberam, enfim, né? Tem toda uma história de vida atrás ali. Então a gente sempre tenta entender, mas ao mesmo tempo tem que comprar aquela verdade, entendeu? Não, peraí, isso aí. Quando tem que puxar a orelha, a gente puxa. Ó, isso aí que tu tá fazendo não tá certo, tá errado, tu vai te incomodar, tu vai prejudicar o processo fazendo isso, a gente sempre chama atenção. Mas o que a pessoa nos traz, a gente tem que comprar. Não, realmente é isso aí, vamos caminhar junto e nós vamos batalhar pelo direito e pelo que é certo, pelo menos nesse aspecto. O legal de trabalhar junto com outra pessoa que está ali lado a lado contigo, é bom por conta disso, né? Que nem tu falou, é uma coisa muito delicada. E se o outro não acabar te dando uma puxada, tu acaba te envolvendo tanto que daqui a pouco a gente acaba se perdendo, né, Ju? Muito, guria. E assim, todo mundo tem uma história de família, todo mundo tem uma história pessoal. E ali, às vezes, tu te reconhece naquela história. Tu reconhece uma vivência tua, tu reconhece uma história de vida tua. Eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em falar que eu vim de um lar violento, em que existia violência doméstica, em que existia abuso psicológico. E não foi à toa que eu vim parar onde eu tô. E não é à toa que eu tento dar voz para outras mulheres conseguirem sair de relacionamentos assim, conseguirem romper relacionamentos abusivos. E não é à toa. A gente acaba se vendo em algumas situações e, enfim, a gente se identifica ali, né? Então, é claro que isso, querendo ou não, traz ali uma ligação pessoal que, claro, tem que ir com os dois pés no freio, assim, para não deixar ser tomado, né? Mas a gente vê bem que não funciona quando, por exemplo, advogar para a família em causas assim. Se é um processo assim, um direito com alguma indenização de companhia aérea, a gente faz, tranquilo. Mas divórcio de familiar, inventário com litígio de familiar, isso aí não dá. Não dá porque a gente se envolve. E aí tu fica cega, né? Tu fica burra.
Porque a emoção emburrece a gente. É verdade. Emburrece. É aquela coisa, né? Quando não envolve a gente emocionalmente, quando envolve, né, a gente emocionalmente é mais complicado, porque olhar aquilo envolvendo o coração, né? É que nem aquela função de pessoas apaixonadas, não enxergam o que tá fazendo ali, né? Tá todo mundo vendo e todo mundo falando, fulana, sai dessa. Não adianta, não adianta. E a paixão, meu Deus, é cientificamente comprovado que é o estado de demência do ser humano, né? Quando tá apaixonado. Ô, Ju, e me diz uma coisa, se eu precisar de ti fora dessa área da vara de família, eu consigo contar com você? Com certeza. Com vocês, no caso? Com certeza, assim, tirando algumas áreas muito específicas, como direito empresarial, direito tributário, algumas áreas muito específicas, assim, a gente costuma não trabalhar, passar para algum colega que faça. Mas, no geral, o ciclo em geral, a gente faz, porque os nossos clientes, às vezes, nos procuram por um motivo, mas tem outras questões que não são relacionadas à nossa área de especialidade, que a gente também faz, né? Porque é importante a gente sempre tenta dar ali uma assessoria mais completa possível dentro do que a pessoa precisa, né? E o direito civil é um só, né? É um só. É que nem tu falou, claro, a gente tem que se especializar, mas as regras, elas servem para todo o direito, né? Então é tranquilo, assim. A gente tem as demandas que mais nos procuram, né? E que é a nossa área, enfim, a minha área de especialização é essa, a da minha sócia é previdenciário. Então a gente acaba sempre tentando dar assessoria maior dentro da nossa limitação. É claro, né? Porque chega um ponto que diz, não, essa área aí já não é para nós, a gente não domina, e aí a gente passa para frente. Tá certo. Ô, Ju, e conta pra gente aí alguma bizarrice que tu possa contar, né? Porque às vezes tem coisas que a gente não pode contar, né? Alguma bizarrice aí da área da família, o que tem alguma coisa muito bizarra assim que tu lembra aí e consegue contar aí pra nós? Guria, olha, a gente sempre fala, né, que daria livro. Certamente daria livro. O que a gente vê, gurias, não tá no assim, olha, vocês não... Se eu quisesse ficar narrando aqui as histórias, eu ia ter assunto para a noite inteira, porque o que assim, tu imagina o que é mais íntimo na tua vida que a tua família? Que o que acontece dentro da tua família não tem nada mais íntimo que isso. Nada. Talvez o ginecologista veja questões, né? Então, assim... Mas aí de forma superficial, né? Olha, gurias, a gente vê foto pornográfica nos processos de mãe querendo prejudicar a imagem do cara que tem um perfil homossexual secreto na Deep Web. E aí aquelas fotos com as posições mais... Assim, ó, que a gente olhava e dizia, sério que isso aqui tá aqui? E assim, vamos combinar, né? O colega da outra parte não pensou, fulana, acho que não precisa nós juntar isso aqui, não, gurias. O colega juntou. E as fotos que tinha no processo, gente do céu. Olha, o cara, ele tinha um perfil na Deep Web, real mesmo, escondido, homossexual. E a mãe queria impedir a convivência com a filha, enfim, por questões ali pessoais. E queria dizer que ele era um pervertido, assim, o objetivo era esse, basicamente. E aí veio as fotos do tal do perfil, que na época não tinha OnlyFans, né? Então era aquele perfil secreto. Gente, assim, olha, mas quando a gente viu as fotos, não dá nem para contar, que acho que o horário não permite, sabe? A gente não sabia se agora eu vou aproveitar essa tua deixa para fazer uma pergunta técnica. Isso é admissível? O que aconteceu aí? Surtiu algum efeito? Olha, para nossa sorte, o processo ainda não terminou. O processo tem anos e ainda não terminou, porque tem um grau de litígio muito grande. Mas gurias, assim, olha, é difícil de te dizer, porque não foi considerado até aqui, nós estamos da metade para o final, até aqui ninguém nem mencionou aquelas fotos. O juiz fingiu que aquilo ali não estava no processo.
Não foi mencionado em nenhum momento. E, assim, eu, como boa defensora das mulheres que sou, a genitora, no caso, que alega tudo aquilo contra o pai, ela é prostituta. Ela é garota de luxo, ela é garota de programa de luxo. E eu jamais usei isso para abalar a imagem dela como mãe, entendeu? Porque eu não preciso... Nesse caso, tu tá do lado do pai. Tô do lado do pai. Sim. São bem menos processos que a gente tem do lado do pai, mas é do lado do pai. Mas assim, a gente nem mencionou isso, entendeu? Porque eu acho que não é por aí. Não é por aí, não é eu. Não tem porquê. Não, guria, não vai me favorecer em nada, mas Nice, pode. Poder pode. Poder pode, entendeu? Não tem nada de... Não é criminoso, entendeu? Não, o que eu te digo assim, ó, como especialista da área, existe alguma precedência, existe alguma coisa assim que já tenha sido apontado esse material como justificativa para afastar o parente, o pai ou a mãe, no caso? Não que seja do nosso conhecimento, porque na verdade a pessoa pode ter a vida que tiver dentro de 4 paredes e mesmo assim ser um bom pai e uma boa mãe. Tu entende? Isso não é... E as mães, assim, elas têm muito isso se eu sair de noite e deixar com a babá, vou perder a guarda. Se eu ficar desempregada, vou... Gente, vai perder a guarda se a criança for sofrer maus tratos, se bater na criança, Hoje, agora eu pensei em uma coisa também. Ou também, se algum dos dois fizer alguma coisa com criança, né? Daí já é outra coisa. Aí sim pode e deve se entrar no processo. Exatamente, Rê. Foi isso que a gente alegou. Se tivesse imagens da pessoa praticando pedofilia, aí ok. Opa, essa pessoa ela é perigosa para ficar com a própria filha, mas não tinha nada a ver com isso. Era homossexualismo, entendeu? Homossexualidade, perdão. Então, assim, entendeu? O cara tava lá na prática homossexual dele, tudo certo. Tinha coisas ali, tinha plugs, tinha braços, orifícios, tinha tudo que tu imaginar demais. Cara da Rê. Mas, assim, nada ilícito, né, gente? É do cara, é do cara, é dele, né? Mas entrando nessa, Rê, que tu perguntou das coisas mais engraçadas, gente. Nesses tempos a gente fez uma audiência e que a outra parte também era pelo pai, o cliente, um queridão assim que a gente gosta muito. E na hora que chegou as testemunhas dela, a gente sempre pergunta, né? Tava minha sócia, tinha a outra pessoa que trabalha conosco lá no escritório, as testemunhas dele. A gente sempre pergunta quem é a testemunha da outra parte para saber se não é amigo, inimigo, parente, porque aí a gente pode contraditar a testemunha, né? Que a testemunha até então tem que ser uma pessoa isenta, né? Mesmo que seja tu que leve, ela tem que ser isenta. Não pode ser. Se ela for tua mãe, por exemplo, ela não vai ser testemunha, ela vai ser informante, né? E aí eu perguntei, eu disse, tá, fulano, e essa testemunha aí é da família? Conhecida, bem conhecida? Eu disse, tá. Mas eu, assim, nunca imaginei a resposta. Falei, tá, tudo bem, mas conhecida de onde vocês se conhecem? Tu e ela conhecem a testemunha de onde? Ele, mais que simples, assim, da casa de swing que a gente frequentava. Daí ficou assim, ó. Porque, assim, não pelo swing, mas porque tava num ambiente sério, todo mundo tenso com a audiência e ele larga aquela. Guria, a testemunha... Como não rir, Ju? Não. Profissional, né? Assim, gente, acho, né? Cada um é livre para suas escolhas, mas o curioso foi aquela informação naquele contexto. Não é engraçado o cara praticar swing, isso aí, né, filha? Gente, né? Vamos ser livres. Mas o engraçado foi aquele contexto, naquela hora, em que tava todo mundo nervoso com a audiência, todo mundo pré-entrada na audiência, e ele me larga aquela super sério, assim. Ela não olhava pro lado. Deu uma descontraída ali, né, Ju? Tu fica imaginando em que momento ele convidou a pessoa para participar da audiência. Ela. Aí eu me obriguei, não, mais do que... Aí eu não pude perder a oportunidade, e eu perguntei, você tá, mas olha só, me situa aqui.
elas eram conhecidas da casa do swing ou elas tinham relação, elas se pegavam? Porque, realmente, se elas se pegavam efetivamente, aí a relação é íntima. Aí ela não pode ser testemunha, tu entende? Se tinha uma relação sexual ali, aí ela não é testemunha, né? Então a informação era relevante. Aí ele me olhou e disse assim, não, elas só brincavam, elas não chegaram. Tá bom. Então tá, né? Aí a gente não. Então tá. Então se não tinha relação, tá tudo certo. Não é íntimo, pode ser testemunha. Mas foi bem engraçado. Ô, Ju, contando aí uma coisa muito engraçada, então já vamos aproveitar. O que que tu tem aí pra nos contar, o que pode nos contar de alguma coisa mais trágica? Tá, guria. Olha, também são muito mais situações trágicas do que engraçadas, né? Tenta levar pro humor para não surtar, né? Mas são bem mais situações trágicas do que engraçadas. Na verdade, eu acho que a situação mais trágica que a gente presenciou nem fui eu, foi a Liz, minha sócia, que estava acompanhando uma cliente nossa que tem uma série de transtornos, assim, em decorrência de um relacionamento de 30 anos bem abusivo, né? Ela, enfim, até depois de os filhos casados já, ela conseguiu se separar, se divorciar. Só que ela era totalmente dependente financeira dele, porque ela nunca trabalhou. O cara, né, tinha uma posição social bem considerável e ela era dependente total dele, né? E aí o nosso pedido principal era a pensão, porque ela já tinha lá seus 50 e poucos anos, ela jamais ia conseguir se inserir no mercado de trabalho nessa fase da vida, né? A gente sabe. É possível, mas é muito difícil e pouco provável que a pessoa consiga a ponto de manter o próprio sustento, né? E ela estava extremamente abalada na audiência, ela ficava cochichando durante a audiência. Ele tá me olhando, ele tá me ameaçando, ele tá cochichando com o advogado, ele vai me matar, ele vai me matar. E ela começou a entrar em crise, e começou a ter uma crise, gurias. E ela se descontrolou e se furou com uma caneta que estava na bancada da audiência. No meio da audiência, ela teve que sair de lá com o SAMU, a audiência foi cancelada. A juíza certamente não tinha visto nada parecido até então. E a gente ficou apavorada e preocupada, porque a gente não sabia nem se acudir a ela, se, sabe? Ficou aquela situação para vocês verem, assim, o tamanho, a influência que um narcisista, que um cara abusador tem sobre uma mulher que está fragilizada e que, óbvio que ela já tinha uma série de outros problemas, mas aquela situação em si... E, lógico, a gente não conseguiu ficar olhando para ele o tempo inteiro para saber se realmente ele estava ameaçando ela só com... Se ela estava lendo os lábios dele, porque falando ele não estava, né? Porque era a hora, enfim, da juíza falar. Mas a mulher teve um surto, assim, e se machucou em plena audiência, por isso. E vamos lembrar uma coisa muito importante, né? Que quem convive durante muito tempo com o parceiro acaba identificando alguns sinais que nós que não temos conhecimento revelam as ameaças que às vezes são muito veladas, né? Até uma olhada. Eu conheci. Exatamente, né? E é muito comum, eu conheço muitas pessoas nesse tipo de relacionamento, é muito comum esse tipo de homem ser bonito, simpático, educado e todo mundo gostar dele. Todo mundo gostar dele, exatamente, é o que a gente sempre fala. É o que a gente sempre fala. E quando uma amiga vai te contar, o fulano, nossa, mas ele é um amor, ele é um cavalheiro, E muitas vezes, inclusive, é aquele excesso de cuidado, né? Ele é tão bom que aquele excesso de cuidado, na verdade, nada mais é do que um controle e de que né? Aquele excesso de cuidado é o controle disfarçado de cuidado. Não, imagina, tu vai trabalhar, pra quê? Tu vai trabalhar, eu te dou tudo. Não precisa, não, fica em casa. Então, quer dizer, aí tu tá lá, a mulher tá lá apaixonada, achando que, nossa, olha como ele cuida. Não, isso nada mais é do que controle, do que... E é assim, é uma atitude velada que até quem tá do lado, às vezes... Não percebe. Não percebe, até quem frequenta a casa não percebe.
E tu, eu já escutei, inclusive, assim, como eu gostaria de ter um marido como esse. E a minha amiga desesperada na função, porque a grande questão era, se ela se separasse, ele havia prometido que ela perderia os 2 filhos. E ela acreditava, porque ele tinha dinheiro, pagava tudo, ela tinha aberto mão da carreira dela por causa disso, porque no início é tudo muito bonito, né? Tu vai viver um mundo de conto de fadas, com tudo ali ao teu alcance, sem dificuldade nenhuma, e aos pouquinhos tu vai vendo os teus limites sendo podados, né? Exatamente. E aí porque, claro, quando é escancarado, mas muitas vezes não é, né? E é o que a gente sempre fala. Tu não pode delegar o teu futuro, por melhor que seja a relação, tu não pode pegar o teu futuro e entregar na mão de alguém. De ninguém. Porque assim, hoje é válido, é legal, mas e lá na frente, entendeu? O que a gente tem de mais precioso é o tempo, né, gurias? É o tempo, é o nosso bem mais precioso, e o tempo ele passa e não volta mais. E as oportunidades que tu tem quando tu é jovem, e tudo que tu tem quando tu é jovem, lá na frente tu não tem. A gente vê isso o tempo todo. E eu nem tô dizendo assim que pode ter dado tudo errado. Deu tudo errado, o cara é um monstro. Não, gente, simplesmente não deu mais certo, acabou. E aí? E aí? E aí a mulher lá com seus 40 e poucos anos, o que faz da vida, para que lado que corre? Os filhos, às vezes, na idade já de caminhar com as próprias pernas, e aí tu abriu mão lá para cuidar, para levar no colégio, para isso, para aquilo, para aquele outro, e os filhos não tem mais, e o relacionamento terminou, e aí? É complicado isso, por isso que a gente tem que tentar sempre investir em nós mesmas, né? Ô, Ju, e tu nesses anos aí de trabalho nessa área, o que tu consegue, ou o que tu nos dá uma dica aqui para nós? Como é que a gente consegue identificar uma pessoa doida dessa maneira? Uma pessoa que é assim com o seu parceiro. O que tu acha que ele tem alguma coisa de diferente? Ai, gurias, é isso, assim, sabe? Eu digo por vocês, assim, até porque quando eu era mais nova, eu achava legal quando tinha ciúmes, porque parece que, que gosta, né? Hoje em dia a gente vê, tem atitudes que às vezes a pessoa não percebe, mas assim, pô, não quer que tu trabalhe, sabe? Vamos começar pelo básico. O cara tem que estimular de trabalhar, tem que estimular a ter independência. Mas trocou dinheiro, não importa. Não é só pelo dinheiro. Mas a minha renda é 10 vezes maior, não precisa. Mas a questão não é essa. A questão é que o trabalho te traz dignidade. O trabalho te faz se sentir útil. O trabalho te dá um valor como ser humano. Trocar dinheiro? Às vezes é. Às vezes tu vai pagar alguém para ficar com teus filhos, tu vai estar trocando dinheiro. Mas a questão não é essa. Entendeu? É a pessoa que te incentiva, sabe? Tu vê a diferença, sem contar assim nas outras coisas. Pô, ciúme, não pode sair com amiga. Eu conheço pessoas novas da minha idade que não podem sair sozinhas, porque, gente, só um pouquinho, né? Todo mundo tem que ter um tempo. Claro que quando a gente é mais nova, a gente é meio besta, eu também era. Eu era bem besta, assim, tinha umas atitudes. Só que hoje em dia a gente vê, é saudável. Tu querer que a pessoa tenha uma individualidade, isso é saudável. Quando o outro tá ali, tá querendo que tu não tenha a tua individualidade, quer ter controle. Quando um vê o celular do outro, gente, celular, entendeu? Traição tu descobre sem querer. A traição cai no teu colo, assim, ó, morta na tua frente, tu nem quer, às vezes tu tá dizendo, eu não quero saber. E a coisa cai ali, não precisa procurar. Claro que tu nota ali, né, quando tem alguma coisa estranha, mas, gente, a gente não tem controle sobre o que o outro faz. Então, assim, não adianta nem tentar, não adianta tentar, tu nunca vai ter controle, e ninguém tem que ter sobre a gente, né? Pô, relacionamento, as pessoas têm que ser livres, tem que estar ali porque quer estar ali. E se não quiser, Exato. minha filha, não vai ter controle nenhum que não tem controle nenhum que segura. Ô, Ju, agora a gente tá falando aí do homem, né? Que faz aquela pressão psicológica, aquela coisa toda. Mas também existe o outro lado, Ju,
a mulher, isso com um homem, ou é mais comum um homem? Ai, guri, aí tu pegou a pessoa errada para te dizer isso, porque esses dias ainda eu discuti com uma amiga que é advogada, aí ela tava defendendo o cara, ai, porque ela bateu nele. Daí eu falei, não, só um pouquinho, ela bateu nele, tu acredita que ela bateu? Bateu, daí eu falei, tá, mas aí eu vou te perguntar, antes, vamos voltar, o que estava acontecendo aí para a mulher chegar num estágio de ter que bater no... Então, assim, eu sempre acho, a mulher, ela é histérica, ela é desequilibrada, ela grita, eu sou assim, eu também sou assim, mas assim, o que acontece antes? Vamos analisar o todo, vamos analisar o todo. Então, assim, eu não acredito em cara alecrim dourado, desculpa os meninos que estão ouvindo ali, mas assim, nesse contexto da mulher histérica, eu sinceramente, assim, eu não acredito. Eu acho que a mulher, ela chega no limite, sabe? A gente é colocada à prova o tempo todo, aí tu tá lá surtada, criando filho, criança chorando, casa para cuidar, o cara tá ali ó, no celular. Né? Então, quer dizer, tudo colabora, gente. Tudo a gente carrega um fardo muito pesado. A gente carrega e não é à toa que a gente que a gente grita, a gente precisa ser ouvida às vezes, sabe? Se a gente não gritar, ninguém deixa a gente falar. Hoje eu estava falando com um advogado referente a um processo. O cara me interrompeu 3 vezes enquanto eu estava falando. Aí eu disse para ele, doutor, a hora que a gente conseguir conversar, o senhor me liga de novo, porque agora eu não consegui conversar. O senhor me interrompeu 3 vezes. Se fosse um homem falando com ele, vocês acham que ele interromperia? Não. Claro que não. Claro que não. Que loucura, né? E aí a gente faz os posts lá, daí sempre vem, ai, mas as falsas acusações de Maria da Penha. Gente, existe falsa acusação de Maria da Penha? Claro que existe. Eu não vou dizer que não existe. Ah, foi lá, fingiu que bateu. Mas a cada quantas verdadeiras existem as que não são? Quantos homens morrem? Quantas mulheres matam homem por aí? Nunca. E muito, muito, muito importante a gente ressaltar de que para uma mulher chegar ao ponto de ir até a delegacia denunciar, ela já foi muito abusada, né? Eu não... Olha, eu conheço muita gente que passou por isso e eu não conheço ninguém que tenha ido da primeira vez. Ninguém que tenha ido da primeira vez. E eu vou dizer para vocês, eu acompanhei muitas vezes e a última vez foi a vez que mais foi a vez que mais me chateou, assim, que eu acompanhei uma cliente nossa em que o réu, no caso, era uma pessoa conhecidíssima, uma pessoa pública, político. Ele era uma pessoa pública que todo mundo conhece e ela teve coragem, foi e fez a denúncia. Só que assim, ela estava destruída por dentro, mas ela é uma mulher muito bonita. Ela é uma mulher muito bonita. Ela é uma mulher segura de si. E ela chegou na delegacia e eu cheguei com ela e ela estava lá, linda, maravilhosa, do jeito que ela sempre esteve. Ela não estava lá assim, escabelada, com cara de coitada. Ela não estava, ela estava bem, ela estava bonita. Por dentro, só eu sei o quanto ela estava destruída. Os olhares das pessoas na delegacia para ela, gente, era uma coisa assim... Eu senti... que não era parte, eu sentia aquele peso daqueles olhares de julgamento dentro da delegacia. Entendeu? Então é óbvio, a gente é desacreditada, entendeu? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, quando ela foi inquirida, foi perguntado para ela, nossa, mas depois de tudo isso, por que tu não terminou o relacionamento? Daí eu tive que intervir e disse assim, porque exatamente é esse o quadro da violência doméstica. Porque existem mulheres que ficam 40 anos num relacionamento abusivo e violento. Só por isso. Não, mas assim. Só para te ter uma ideia, eu tive uma colega de trabalho que apanhava seguido quando o ex-marido dela ameaçou, queria matar todo mundo do escritório. Eu, o chefe e uma outra colega disseram, não, nós vamos contigo. Ela estava toda machucada, fazer o corpo de delito na delegacia e tal. E a gente foi, né? Nós acompanhamos ela, enfim, fizemos todo o processo.
E aí, quando nós chegamos na delegacia, sei lá, o escrivão, quem estava fazendo ali, falou para ela assim, tu vai querer representar? E aí ela disse assim, o que é isso? E a descrição dele foi uma coisa assim que eu, se estivesse no lugar dela, eu teria desistido também. Representar, tu vai ter que sentar olhando na cara dele e dizer pra ele tudo que tu tá me dizendo agora. Tu tá brincando, guria. Ela apavorada, quem apanhou uma vida inteira, que criou coragem, porque a pessoa tem gente em volta dando suporte, vai pensar 1000 vezes antes de chegar ao ponto de se pôr ali, eu vou sentar na frente. Aí ela depois falou pra nós, aí ela não quis fazer a representação, o negócio ficou assim, no final das contas, graças a Deus, o cara sumiu, foi embora pra Santa Catarina e desapareceu, nunca mais apareceu. Mas fica aquela coisa assim, aonde é que tá o suporte da pessoa que te faz uma pergunta dessa, né? É um despreparo, gurias. Por isso que a gente sempre fala, vai na delegacia da mulher. Porque a delegacia da mulher é outra abordagem. É outro preparo das pessoas que estão lá, entendeu? Só que muitas vezes não é possível. Tem cidades que não tem. Não tem. Mulher, nesse caso em específico que eu mencionei, não podia ser na delegacia da mulher, tinha que ser em outra. Então, assim, tem situações lá, esse tipo de coisa não acontece, entendeu? A mulher não é questionada. E outra, né, Nice, tu tá falando aí do caso lá do extremo, do último grau da violência, entendeu? Quando a Rê falou da violência, eu fui lá pro comecinho. Eu fui lá pra violência psicológica. Ali nós já estamos falando tipo assim, mulher com hematoma, com coisa assim, que aí, minha filha, disso pra coisa pior, é um estalar de dedos. Entendeu? E aí a gente fala tu me perguntou do comportamento abusivo, já que a gente já tá falando da violência, eu vou te dizer, o cara que quebra tudo em casa, o cara que bate na mesa. Gente... mas ele não me bate. Ele não te bate, mas não precisa. Ele tá quebrando coisa, ele tá batendo na mesa, ele tá dando soco na parede. Entendeu que isso... Eu não assisto o Big Brother, mas teve um episódio que viralizou ano passado, eu acho isso. Que é o Thiago Live, eu acho que apresenta, né? O rapaz senta na mesa com a moça e ela tá falando e ele, tu cala tua boca, não sei o quê, e pegou e empurrou. E aí o Thiago chama os dois na sala ali. Não era o Thiago, era o Tadeu Schmidt. Isso mesmo. E aí ele chamou os dois na sala e iniciou com esse discurso, né? E ficou muito chato, porque realmente é assim que começam as coisas, né? Porque aí é uma tentativa de te intimidar. Porque aí tu fica com medo, o clima fica tenso. A tensão existe, até se vocês quiserem, depois ali no nosso perfil tem o termômetro da violência doméstica, né? O violentômetro que chama. A tensão, o clima tenso, é isso de bater na mesa, de dar soco, isso é o passo anterior a sentir, entendeu? Por quê? Porque é te intimidar a todo custo. É te intimidar, é te deixar com medo. Porque se a pessoa tá trocando ali na divergência normal, tendo uma discussão, precisa deixar o outro com medo. Por que tu quer deixar com medo? Tu acha que tu consegue deixar um cara com medo? De que jeito? Só se tu abrir a janela e disser, eu vou me matar. E aí tu faz isso, tu é louca, doida, varrida, porque tu vai ameaçar quebrar uma vassoura nos cornos do cara, sabe? Entendeu? Então, assim, a gente não consegue deixar eles com medo. Eles deixam. Eles é só bater na mesa, é só falar mais alto que todo mundo já fica assim. Entendeu? Porque a gente não tá acostumado a ver o cara se descontrolando. A gente nasceu descontrolada. Por quê? Porque a gente precisa. Mas é verdade, mas a gente precisa. A gente não... Assim, o mundo engole a gente. Né? Então, se a gente não banca louca, nada acontece. Nada acontece. E o tempo tá voando. O tempo tá voando, mas a gente tem um assunto muito importante também que eu queria perguntar. Posso perguntar? Claro, pode. Direito de família relacionado a herdeiros, tá?
Tá. A gente sabe que esse é um outro assunto muito, muito, muito delicado. E me pediram para te fazer essa pergunta hoje. Então, eu vou te reproduzir a pergunta, tá? A pessoa descobriu, alguns anos atrás, que tem um irmão, sem querer. O pai casado com a mãe, teve um filho fora do casamento e registrou o filho, mas a mãe não sabe. Off, não contou pra ninguém. Não contou pra ninguém. Ele foi lá, registrou a criança e a certidão de nascimento foi escondidinha. Consta. Ele soube disso, nunca comentou nem com o pai, nem com a mãe, porque não sabe como expressar. Alguns meses atrás, ele observou que existe para a cidade aonde está na certidão de nascimento o envio de dinheiro da empresa que ele administra junto com o pai. Acontece muito. Ele tá pagando o silêncio, né? Aí vem uma grande questão que eu digo assim, eu não tenho a menor ideia. A hora que o meu pai morrer, porque o meu pai já tá velho, o irmão tem quase a mesma idade, né? A hora que o meu pai morrer, eu sou obrigado, já que a minha mãe não sabe, a família ninguém sabe, eu sei porque eu achei um documento sem querer e tô identificando que tá havendo um pagamento aí que o meu pai diz que é de fornecedor, mas, né, eu tô ligado o que que é. Na hora que meu pai morrer, eu for lá fazer o atestado de óbito, a gente sabe que o pessoal pergunta, né? Quem são os herdeiros? Se eu disser que é minha mãe e eu sou obrigado a falar que eu sei que existe um irmão? Não sou? Como é que fica essa herança? Ele não é obrigado a mencionar, mas essa informação que vai na certidão de óbito não vale nada. Não tem importância nenhuma, entendeu? É só uma declaração ali. Na hora que for feito o inventário é que se vai a fundo e se vê os documentos. E com certeza essa pessoa, a hora que o pai faltar, vai se acusar, entendeu? Se tiver o que... Pois é, mas a pessoa tem que se acusar e não é feito nenhum tipo de avaliação. Não é dever né? Não, é óbvio que aí a gente vai entrar numa questão moral e não numa questão legal, né? Sim. Legal para todos os efeitos, né? Tenho tantos irmãos, minha mãe tá aqui, não sou obrigada a saber, né? Mas sim, aí é mais uma questão moral, né? Da consciência do que uma questão legal mesmo. Mas com certeza esse herdeiro ele vai aparecer na hora que o pai falecer. E aí ele vai herdar junto com os outros. Mas o processo de inventário não faz levantamento por si só. O interessado tem que aparecer. Sim. Sim. Ele vai... na verdade, existem algumas informações ali que cruzam, né? Mas o que acontece? Se eles fizerem o inventário sem que esse herdeiro se acuse, tá? E depois de um tempo, esse herdeiro descobrir, enfim, e for pleitear o direito dele, ele pode desfazer esse inventário, entendeu? Eu sei que tem um prazo, né? Sim, para requerer, né, anulação desse inventário. Então, assim, por questão... o que eu vou te dizer, Nice? Existem outras formas de fazer isso melhor, entendeu? O pai dele pode fazer testamento, né? Enfim, tem outras formas ali. Ele não vai herdar tudo, porque com certeza tem a parte da mãe, que aí esse herdeiro não vai herdar. Ele vai ter um percentual ali sobre a outra metade que não for da mãe, se o pai e a mãe forem casados na comunhão legalmente. Ou comunhão universal de bens. Ou até uma união... É aquela velha história, metade é do cônjuge e a outra metade dividido entre os herdeiros, né? Dependendo do regime, sim. Não é se ela for casada com separação de bens. Não. Tá. Mas é a única, né?
Sim, se for comunhão universal ou comunhão parcial, aí a viúva tem a metade e a outra metade fica entre os filhos, né? Então, assim, na verdade, tu pensa tu ir lá e fazer uma partilha, dividir, cada um pega o seu e daqui a pouco vem alguém dizer, opa, tem a minha parte aqui que vocês me deixaram fora. Na verdade, é um prejuízo para todo mundo, né? É um prejuízo que não vale, não penso que vale a pena eles correrem, entendeu? Eles podem fazer, mas aí para o pai fazer um planejamento sucessório, ele tem que admitir. E o pai tem que saber que ele sabe. Se é que o pai já não fez, né? Também. Porque às vezes ele já tá lá na frente, né? Ele já tá lá na frente. E uma outra pergunta também, que é uma curiosidade bem interessante essa. Eu fiz o seguro de vida dessa pessoa, né? A pergunta dele, no caso, é essa, né? Eu fiz o seguro de vida do meu pai. Pela empresa, tá? Porque eles são sócios, tá? São 4 sócios. O irmão do pai, o pai, a mãe e ele, tá? Então, quando tu faz um seguro pela empresa, esse valor é dividido entre os sócios da empresa e, naturalmente, tem uma parte que fica, o que corresponderia ao sócio que faleceu, aos seus herdeiros, né? Tá. Como é que funciona a parte que corresponde a este senhor é o que seria dividido entre os herdeiros dele. Então quer dizer que como são 4 sócios, é dividido por 4 e o 1/4 aí sim é dividido de novo. Aí é que tá. Não sei como é que é a participação dele na sociedade. Se a participação dele for 25% da sociedade, sim, é igual. Presumindo que sejam cotas iguais, são esses 25 que vão ser divididos. Possivelmente a metade dos 25 para a mulher, assim, partindo, né, das suposições aqui que a gente está fazendo. Sim. 12,5 para a mulher da sociedade e os outros 12,5 entre os herdeiros. Aí tem que ver no contrato social dessa empresa o que prevê para a morte de sócio. A empresa vai se liquidar e a cota dele vai se liquidar e vai ser pago os herdeiros. É possível a admissão de outros herdeiros na sociedade ou não, entendeu? Aí o contrato social normalmente prevê o que acontece quando um sócio falece, entendeu? Com as cotas dele, mas via de regra é partilhado as cotas dele. Só que assim, né? A empresa é um baita de um problema, porque aí se entra numa discussão quanto vale as cotas, né? Que é uma discussão que às vezes não tem fim. Então, os processos que a gente fez, por exemplo, que envolviam uma empresa, todos a gente conseguiu um acordo. A gente conseguiu um acordo, porque como que tu vai estimar quanto vale uma empresa? E aí tu vai pagar uma avaliação de empresa, tem avaliação às vezes de empresa que vale 10 vezes mais do que o custo, o valor efetivo da empresa. Exatamente. A gente E uma última pergunta. Uma última pergunta. Uma senhora estava me comentando que a mãe dela faleceu há muitos anos e até hoje ela não fez o inventário. Tá. Quais são os riscos, as implicações, o prazo? Ela precisa fazer, enfim. Precisa porque sem o inventário não tem como transferir esses bens, entendeu? Embora fique no uso, fique na administração, não se vende imóvel de inventário não se transfere, entendeu? Ah, tem uma casa que estava no nome da mãe. A mãe morreu, não fez o inventário. Tu nunca vai conseguir vender essa casa. Aliás, tu até pode vender, mas tu nunca vai conseguir transferir para quem comprou sem fazer o inventário. E eu tenho prazo para fazer isso? Realmente, o código determina que é 2 meses para abrir o inventário sob pena de multa, né? Mas aí vai depender, tem casos que não incide, tem casos que incide, depende. Depende muito do caso a caso. Mas a orientação que a gente sempre dá, na verdade, tu tá deixando um problema para as próximas gerações, né? Sim. Porque é rolo atrás de rolo. Aí morreu tua mãe, vocês são em 2 irmãos. É um cenário para resolver. Vai deixando, daqui a pouco teu irmão morre, aí é tu e tua cunhada. E teu sobrinho.
Já mudou o cenário. O que antes era uma coisa fácil de resolver, tu já tem que negociar com pessoas que tu já não tem mais a mesma proximidade. E assim vai indo, e as coisas vão se perdendo e vão ficando cada vez mais enroladas. Isso em algum momento pode culminar, por exemplo, na perda do imóvel, do bem? Se perder a posse do bem, não. Porque se o bem está sendo pago, os impostos estão sendo pagos, né? Mas, assim, te traz uma série de problemas. Tu quer fazer tu quer fazer uma ampliação no imóvel, tá lá, como é que tu vai pedir coisa na prefeitura sem entender? Tu não é o titular daquele imóvel. Tu pode ser o titular do direito, mas o titular escriturário, documental, tu não é, entendeu? E aí aquilo fica se enrolando, sem contar que, assim, quem tem conta no banco, tranca. Tu não mexe sem inventário. Tu não mexe. Aí as pessoas têm... Outra coisa que as pessoas têm muita a prática de fazer. Ah, somos em 2 filhos, o pai e a mãe. Morreu o pai. Ah, não, vamos esperar a mãe morrer para fazer. É uma falsa... na verdade, é um erro. Porque o que acontece? Tu não vai pular um inventário fazendo dos 2 juntos. Não existe isso. Mesmo fazendo dos 2... Quando o segundo do casal falece, inevitavelmente vai ter que fazer 2 inventários. A única coisa é que tu faz de uma vez só. Mas aí o que acontece? Aí o imposto é em dobro, honorários do advogado é em dobro, as custas todas são em dobro, entendeu? E aí o que tu podia dividir, gastando a metade agora, Aos e lá poucos. no futuro, tu deixa o patrimônio irregular e gasta o dobro na hora que faz de uma vez só, entendeu? Então tu não tem benefício nenhum deixando para fazer os 2 juntos. Isso é uma premissa que as pessoas têm como, sabe? Mas na verdade, é só postergar um problema, entendeu? E hoje Ju, desculpa te interromper, mas é que também a gente está no final. E eu quero ainda fazer uma pergunta. Claro. Uma perguntinha lá de início, ali dessa função de herança, de bens. A partir de que momento, né, para encerrar aqui a nossa live, que daqui já estamos fechando 1 hora, a partir de que momento o parceiro, né, não digo o cônjuge, porque às vezes não é nem casado, ele tem direito ao que o outro tem? Ai, Rei, isso é uma pergunta que a gente ouve com muita frequência. Na verdade, assim, o que acontece? A união estável, tu está se referindo à união estável, né? Isso. Mas isso é documentado, Ju? Não. Não precisa? Não. A união estável, ela é uma situação de fato. Ela é uma situação de fato, como se, independente de ser regulamentado documentalmente ou não, ela é uma situação de fato que existe ali indiscutivelmente. Não existe na legislação o que diga o momento X que isso passou a ser uma união estável, que o relacionamento passou a ser uma união estável. Ah, namora. Aí a gente ouve muito namoro qualificado. Não. A união estável, ela é uma questão também, como tudo no direito, subjetiva, né? Porque, na verdade, é um relacionamento público, contínuo e duradouro, com o intuito de constituir família. São esses 4 requisitos que a lei determina. Que o relacionamento seja público, contínuo e duradouro, com o intuito de constituir família. Aí a interpretação disso, ela é subjetiva. Existe, inclusive, união estável decretada de pessoas que não moram na mesma casa. Tu entende? Então, assim, parece simples, mas não é. Porque o público? Ah, se tu é a outra. Se a pessoa tem um relacionamento público e o teu relacionamento não é público, não vai ser reconhecido como união estável ainda, porque existe muita divergência na doutrina. Os grandes doutrinadores da nossa área já defendem que as 2 entidades familiares têm que ser reconhecidas, inclusive as simultâneas, né? Que chamam de amante, né? De uma forma... Sim, eu ia te dizer isso, que nós conhecemos uma pessoa em que a titular da casa divide com a amante a pensão que ficou para ela quando ele morreu. Pois então, isso é muito comum. Isso é muito comum, até porque muitas vezes uma sabia da outra e elas viviam em paz e tudo certo.
entendeu? Então, ou por briga na justiça foi determinado, ou às vezes por próprio acordo mesmo das partes. Uma recebe e divide com a outra. E a gente vê muito isso. É muito comum. Mas, voltando ali à união estável, então, assim, é subjetivo. Agora, pô, tu tá morando com uma pessoa, divide conta, os dois trabalham, os dois pagam as coisas, isso é uma união estável. Isso é uma união estável. Vocês estão ali, vocês têm uma partilha de vida. Vocês compartilham uma vida, entendeu? Eu acho que antes do intuito de constituir família, que eu acho que é uma questão muito ultrapassada ali, objetivo de prole. Não precisa ter, né, família. Às vezes tu e a pessoa é uma família, vocês estão ali dividindo a vida, tendo uma vida em comum, é união estável. Basicamente é isso. Mas como tudo, porém depende. Para finalizar, conclui a frase para nós. Aquele ditado de eu vou te deserdar, existe? Existe em situações determinadas na lei que são muito específicas, como atentar contra a vida dos pais, entendeu? Tentar matar os pais. Fora que são situações extraordinárias. Fora isso, da boca para fora, que nem o pai do Caio lá na Terra e Paixão fala, isso não existe. Legalmente não existe. Então tá. É isso. Ai, foi Ju, ótimo. Amei o nosso bate-papo. A nossa hora realmente deu 1 hora Boa. Voa. Quando a conversa é boa, voa, né? Voa muito. Na verdade, a gente te trouxe e tem trazido frequentemente assuntos que são muito comuns no nosso dia a dia, né? E aí, como a gente sempre tem muitas questões, inclusive eu tenho certeza absoluta que tem muita coisa que poderia ser perguntada e que acaba, acaba ficando assim. Live de esclarecimento, Podemos não só combinar uma segunda live, como também podemos deixar aqui a recomendação para que quem tem alguma dúvida dentro dessa área de direito de família, direito hereditário, por favor, sigam, entrem em contato com a Ju. Como os nossos testemunhos aí estão dizendo, ela é acessível, ela é educada, ela é uma baita profissional, ela vai esclarecer as dúvidas de vocês. E quem também quiser, segue o Reinice e Perguntam, que a gente tem sempre um convidado legal aí trazendo informações úteis para o nosso dia a dia. Que são muito importantes, né? Sim. Ju, gratidão de verdade por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Nice, por esse teu deslocamento aí para poder a gente conseguir fazer. Não, Ju, deixa eu te contar. Eu tô trabalhando de segunda a segunda porque a gente tá com alguns eventos lá no Hard Rock Café. Então eu tô indo de segunda a segunda. É a terça-feira, que era exclusiva do Reinice, eu consegui um espaço para fazer a live lá. O pessoal da equipe técnica me conseguiu o fone, me conseguiu caixa, me conseguiu retorno, tudo. Só que eu tenho que levar um celular que tenha conexão ou USB ou P2, que é o pequenininho, aquele de fone. E esses celulares modernos, lindos e maravilhosos, eles só têm conexão sem fio, né? Eu me esqueci de levar o celular velho de batalha. Quando eu cheguei lá e os guris me falaram nisso, nós vamos sair às 8 horas. Eu digo, então saímos todo mundo junto, que eu vou correr, porque eu tenho que ou ficar dentro do carro em um lugar acessível para vocês poderem me ouvir e eu escutar vocês, seguro, né? Ou, sei lá, o que eu vou fazer? Alguém deixa o celular comigo. Não, então vamos que tu vai chegar a tempo. Mas deu tudo certo. Direto do carro da Nice. Gurias, muito obrigada pelo convite. Sempre que vocês quiserem, podem nos chamar, que a gente está aqui. Eu acho que conhecimento tem que ser disseminado, tem que ser distribuído, tem que ser compartilhado. Todo mundo tem Uma última pergunta muito importante que vai ficar gravada aqui. A gente quer saber, vocês fazem algum projeto pro bono? Olha, a gente tem inscrito no Tribunal de Justiça, a gente tem o cadastro lá, disponibilizando para atender mulheres vítimas de violência doméstica. Doméstica. Gurias, assim, ó,
a suscetibilidade delas é tão grande que elas fazem contato e não conseguem nem ir até o escritório e nem fazer uma chamada para a gente conseguir avançar. De tanto que eu acho, assim, o extremo da vulnerabilidade da violência, sabe? Mas, com certeza, a gente está disponível, a gente adora... Tudo isso para saber, assim, porque às vezes, né, a gente vê um caso específico e pensa assim, meu Deus, que vontade de ajudar, o que eu poderia fazer? Às vezes a gente pode pegar a pessoa, botar no carro e levar lá na Ju. Com certeza. Podem chamar, podem indicar, a gente conversa. Eu acho que a gente tem que ter alguma contribuição social, né? E fazer de alguma forma uma caridade. Eu sou muito dessa opinião, a Lizzy também. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai ajudar, principalmente outras mulheres em estado de vulnerabilidade. Eu acho que juntas nós somos mais fortes, né, Guris? Sim. E às vezes a nossa atitude e o nosso tempo vale muito mais do que dinheiro, né? Monetização mesmo. E o trabalho, né? É o que eu sempre falo. Tu dá o teu trabalho para alguém, é o que teu tempo, né? de mais valioso é o teu trabalho. É o tempo. Passa o teu Instagram aqui, por favor. É Borges o quê? Borges Zembruski ADV. Zembruski do mesmo que se fala. Eu vou deixar na legenda, não se preocupem. É só clicar e seguir. É como se tem mistério cair no final. É isso aí. Muito obrigada, galera que nos acompanhou aqui até agora. Muito obrigada, Nice. Muito obrigada, Ju, que a gente sabe que essa horinha é muito valiosa para nós. E gratidão aí por essas informações valiosíssimas, mais valiosas ainda. Obrigada. Não se esqueçam. Pode falar, desculpa. Não. Só estava agradecendo. Quer dizer para vocês não se esquecerem, terça-feira que vem, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Dessa vez, informações nutricionais, muito úteis também. Fiquem ligadinhos nos próximos dias que vocês vão descobrir quem é o nosso próximo convidado. Legal. Boa noite. Beijão. Obrigada, Ju. Fica com Deus. Obrigado, Rê. Até a... Beijo. Coração. Até breve, gurias. Beijão. Tchau, tchau. Fique com Deus. Vocês estão... Tchau.